Muito bem, agora são 6 horas em ponto. A gente começa o Correio Manhã de hoje falando, infelizmente, da violência em Cabedelo. Olha só, meu povo, o que aconteceu ontem à noite. Um homem, um catador de reciclagem, que é esse aqui, ó, na tela do povo. Esse homem, ele foi executado em Cabedelo, aqui na região metropolitana. Ele estava com duas crianças, momentos antes de ser abordado e assassinado. Eu vou ao vivo com o Carlos Daniel, que vai explicar direitinho. Quer dizer então, Carlos Daniel, que os criminosos pouparam a vida dos dois meninos, inclusive um dos meninos, filho desse catador de reciclagem? É isso? E outra pergunta que eu te faço. As crianças viram esse homem ser assassinado, Carlos? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Manhã, nesta quinta-feira. João, felizmente as crianças não viram a execução do Douglas Monteiro França, de 27 anos. Ele era um catador de material reciclável, saía cedinho de casa e ia pelas ruas de Cabedelo fazendo justamente a coleta desse material. No finalzinho do dia, o Douglas sempre levava esses materiais recicláveis para uma central de reciclável, lá no bairro do Poço, em Cabedelo, para vender, obviamente. E aí esse dinheiro era para ajudar na renda desta família. Só que ontem foi a última vez que o Douglas Monteiro fez esse percurso que era próximo da casa dele. Isso porque, como você contou, por volta ali das 5h30 às 6 da noite, ele foi executado. Foram muitos tiros. Acontece que, de acordo com as investigações, o Douglas estava fazendo justamente esse percurso na companhia de duas crianças, uma de 3 anos, que é filho do Douglas, e uma outra criança de 7 anos. A polícia acredita que essa segunda criança seria vizinha da família. E aí tinha esse costume de ajudar o Douglas a recolher esse material e levar até essa central de reciclagem lá em Cabedelo. Só que justamente quando ele estava no bairro do Poço, 3 criminosos em um carro igualaram ali o veículo na carroça de tração animal do Douglas França, pediu para que ele descesse da carroça, pegou um outro criminoso, pegou na mão das duas crianças e a levou para um canto distante. Nisso, os 2 criminosos armados levaram o Douglas um pouco mais distante destas crianças e o executaram. Foram muitos tiros. O Douglas não teve chance alguma de se defender, até porque também não estava armado. E aí agora fica justamente esse mistério. Qual seria a motivação para essa execução? As crianças, João, não viram tudo, mas escutaram. Inclusive, essa criancinha de 3 anos, filho do Douglas, escutou justamente os gritos do pai sendo assassinado próximo, e aí justamente é um trauma terrível para essa criança, mas por muita sorte os criminosos pouparam a vida dessas duas crianças, uma de 3 e outra de 7 anos. Imagens de circuito de segurança espalhadas pelas ruas no bairro do Poço devem ajudar na investigação da Polícia Civil, que tenta elucidar justamente qual seria a motivação desta execução. Se o Douglas teria despertado a raiva de criminosos, de facções criminosas da região de Cabedelo, se teria sido alguma rixa, se era envolvimento com o mundo do crime, se era envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia ainda não tem essas respostas e trabalha para elucidar este caso. O fato é que essas crianças devem ser acompanhadas agora por uma equipe de psicólogos, porque um trauma é gigantesco na vida, tanto dessa criança de 7 anos, quanto também nesse filho do Douglas, de apenas 3 anos. Nossa equipe conversou com a delegada Maria das Dores, que investiga o caso. Vamos acompanhar. A vítima vinha com 2 crianças em uma carroça, e quando de repente foi abordado por 3 indivíduos, provavelmente 3 indivíduos em um veículo de cor prata, e 2 deles desceram do veículo encapuzado e já foram afastando as crianças e efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Era uma criança de 3 anos, filha da vítima, e uma outra de 7 anos, provavelmente um vizinho.
Diante da dinâmica do caso, a polícia acredita que o alvo era tão apenas o Douglas Monteiro França, de 27 anos. Por isso que eles teriam decidido afastar as crianças, levando um pouco mais distante, para que as crianças não fossem atingidas pelos tiros, que foram muitos. A gente lembra que informações anônimas podem ser passadas para a polícia e irão ajudar e muito nesta investigação. Amigos e familiares do Douglas Monteiro França lamentaram o caso, disseram que ele era um trabalhador, que não tinha inimizades, era uma pessoa muito querida no bairro, na comunidade, enfim, um trabalhador que até então não se sabe qual seria justamente a motivação deste caso e, claro, nós vamos seguir acompanhando, viu, João? É claro que a gente lamenta aqui a morte do rapaz, novo demais, né? A gente lamenta a morte, mas eu fico pensando, se esses homens, hein, Carlos Daniel, os 3 caras no carro, se eles tivessem passado atirando, já metendo bala, né? A esmo, atirando a esmo. Obrigado, viu, Carlos Daniel? Valeu pelas informações. Imagina se esses homens tivessem passado já atirando, metendo bala a esmo, teria acertado também as 2 crianças. Uma de 3 e a outra de apenas 7 aninhos, né? Um menino, filho dele, e o outro, a outra criança de 7 anos, filho de um vizinho. Você imagina só, se passa metendo bala, graças a Deus que a vida dessas crianças, a vida foi poupada. Agora, lamentavelmente, que o catador de reciclagem aqui foi executado. É saber o porquê fizeram isso com ele. Qual foi a motivação? Tinha algum envolvimento? Né? Tinha arrumado algum inimigo? É isso tudo que a polícia agora quer saber.